Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos Ante os Novos Tempos, o programa que traz até você o Espiritismo ou doutrina espírita, conforme seus princípios, ensinados pelos espíritos superiores e codificados, organizados por Allan Kardec, através de O Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857. Ante os Novos Tempos é um programa da atualidade, interativo, onde você faz a primeira parte do programa com as suas perguntas, depois nós navegamos na praia da entrevista com o nosso Orson Peter Carrara, que traz hoje uma entrevista com Nelson Xavier sobre o conforto da imortalidade da alma. Na sequência, nós temos a poesia espírita, que vai trazer o poeta português Júlio Diniz, através da psicografia de Chico Xavier. Temos o momento do Para Viver Melhor, que é o nosso momento de reflexão, e encerramos o nosso programa com o Entendendo o Espiritismo, que hoje vai falar conosco sobre política e espiritismo. Tudo isso para você e com você em Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Iniciando o nosso programa, nós temos então nesta primeira parte as respostas à luz do Espiritismo, as perguntas que você que nos assiste tem nos enviado. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser algum esclarecimento na visão espírita sobre determinado assunto, basta enviar a sua pergunta. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação no Telegram, WhatsApp, e-mail e também através do YouTube. E você pode fazer como fez a Leandra Silva, que é da cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, esta grande cidade brasileira. E a Leandra está perguntando: por que vemos o mal assumindo grandes proporções e o bem não conseguindo ser maioria nas ações humanas? Leandra, esse tema foi objeto de estudo por parte de Allan Kardec junto aos espíritos superiores. E esse tema já está contemplado nas páginas, nas perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Primeiramente, nós temos um entendimento sobre o que é o bem. E o bem é a regra de bem se conduzir, levando em conta sempre os outros. Porque o verdadeiro bem, ele só o é quando faz bem para todos. Ou seja, o verdadeiro bem não pode conter privilégios, nem de ordem pessoal, nem de grupos de interesse.
Ele tem que ser bom para todos. A partir dessa definição, os espíritos informam a Allan Kardec que um problema que nós ainda temos entre nós aqui na humanidade é a timidez dos bons. Por isso que o mal muitas vezes parece preponderar. E eu estou colocando aqui parece, porque precisamos tomar cuidado com o que se divulga nas nossas mais diversas mídias de comunicação. Porque o mal, normalmente, ele faz estardalhaço e dá a entender que domina, mas nem sempre isso é verdade. Para ficar bem claro, conto aqui um episódio ocorrido comigo, quando estava fora do Rio de Janeiro para realizar atividades de palestras e treinamentos, e em determinada cidade deste nosso Brasil, no intervalo, ao estar conversando com os participantes, me foi então indagado se aqui na cidade do Rio de Janeiro, porque gravamos o Ante e os Novos Tempos aqui na cidade do Rio de Janeiro, então se vivendo aqui no Rio, se eu saía à rua. E eu disse que sim, claro que eu saía à rua, porque afinal de contas tenho que trabalhar, fazer compra do supermercado e assim por diante, como qualquer pessoa comum. E então, surpresos com isso, nos perguntaram, mas lá no Rio de Janeiro não tem um assaltante em cada esquina? As pessoas não vivem morrendo por causa de tiroteios, balas perdidas e assim por diante? Então, eu disse a eles, não é assim não. Na verdade, lá no Rio de Janeiro não tem um assaltante em cada esquina, tem 2. E é claro que eu brinquei para dizer a eles, não, cuidado, a mídia muitas vezes faz terror, aumenta de proporções algo mal, algo ruim que aconteceu. Mas não quer dizer que aconteça sempre, que todas as pessoas são atingidas e que o bem não esteja sendo promovido. Mas é que o bem normalmente trabalha em silêncio. Mas Jesus, nosso mestre, governador espiritual do planeta, foi muito claro. No futuro, são os mansos e pacíficos que herdarão a terra. Então continuemos a semear o bem, mesmo que sem alarde, formando as consciências, desenvolvendo o senso moral das pessoas, porque é assim que o bem irá predominar sobre o mal, e isso é da lei divina, porque nós estamos no processo de transição de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, cuja característica é a predominância do bem sobre o mal. E se ainda hoje nós não conseguimos fazer esse quadro, é porque ainda nos deixamos levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela hipocrisia e também pelo materialismo nos ganhos mais fáceis e rápidos. Mas estamos trabalhando para mudar esse quadro e o Espiritismo veio então nos auxiliar, nos conscientizando que sempre responderemos perante a lei divina por aquilo que estamos fazendo, seja já nesta existência ou no depois da morte e ainda também numa próxima existência. Portanto, tomemos o caminho do bem, porque o caminho do bem é o que gera felicidade e paz que tanto desejamos. Muito bem, nós recebemos também aqui a pergunta da Eliane Matos, e ela é daqui da cidade do Rio de Janeiro, que apesar dos seus problemas, não deixa de ser uma cidade maravilhosa. E a Eliane Matos pergunta, qual é a responsabilidade dos pais frente à educação moral dos filhos? Bem, para nós espíritas, não há nenhuma dúvida da grande responsabilidade dos pais na educação moral dos seus filhos. E isso está muito claro nas questões 582
e 583 de O Livro dos Espíritos, quando os nossos amigos espirituais nos informam que é responsabilidade dos pais a orientação e a educação dos filhos. E quando os pais falham nisso, são eles, os pais, que respondem perante a lei divina pelos descaminhos dos seus filhos aqui na Terra. Então, já deu para perceber a importância da educação no lar. E lembrando que, perante a lei da reencarnação, todos nós temos vínculos que vêm de existências passadas. E no chamado planejamento reencarnatório, fazemos promessas uns aos outros para superar coisas que ainda estamos trazendo dessas existências passadas e para exercitarmos no aqui e agora o aprendizado do amor ao próximo, do amai-vos uns aos outros. E é por amor que os pais devem educar, devem orientar moralmente os seus filhos, que são espíritos também reencarnados e que Deus confiou aos pais nesta encarnação. Por isso que é uma grande responsabilidade para o qual eles se prepararam e aceitaram essa que é uma verdadeira missão, de ter filhos e educá-los, encaminhá-los para Deus, corrigir as suas más tendências e providenciar o desenvolvimento das suas virtudes, porque isso é a educação moral. E como sabemos agora, pela informação que está lá em O Livro dos Espíritos, que, enquanto pais, respondemos pelo que fazemos com os nossos filhos, tratemos então de nos corrigir, de nos melhorar, para podermos então realmente educá-los. E lembrando que a educação moral é a grande tese do Espiritismo para a transformação moral da humanidade. Portanto, dediquemo-nos no lar, na família, principalmente à educação moral dos nossos filhos, e se for o caso também, dos nossos netos ou dos nossos sobrinhos, porque as crianças reencarnam justamente para se melhorarem. E esses espíritos possuem o período da infância para receberem as boas influências dos responsáveis pela sua educação. Então, tomemos cuidado com o que estamos fazendo e vamos caminhar na educação no lar para a educação moral desse espírito imortal, integral, destinado à perfeição e que atualmente está reencarnado sob os cuidados dos pais. Muito bem, nós também recebemos aqui a pergunta do Carlos Carvalho, que é lá de Vitória, Espírito Santo. E o Carlos está indagando: podemos considerar a Terra como uma escola? Ou, pelo contrário, uma prisão, onde o sofrimento deve depurar os espíritos? Carlos, nós podemos entender o planeta Terra no atual estágio de mundo de expiações e provas, ao mesmo tempo como escola, hospital, oficina e prisão. É tudo, é um conjunto, porque é um misto. Porque entre nós, os graus de adiantamento moral e intelectual são os mais diversos. Nós temos espíritos, presentemente reencarnados, que estão passando por situações expiatórias, como consequência do mal que realizaram em existências passadas. E nesse caso, para eles, a Terra é uma prisão. Estão presos a um corpo muitas vezes deficiente que os impede de uma total manifestação. Nós temos outros que estão aqui reencarnados
passando por diversas provas e, nesse sentido, é ao mesmo tempo escola e hospital. Temos aqueles outros que já estão se encaminhando no bem, e aí a Terra é ao mesmo tempo oficina de trabalho, com novos aprendizados e, portanto, também uma escola. Mas, acima de tudo, quando estudamos o Espiritismo, nós apreendemos que, acima de prisão, hospital, oficina, a Terra é uma grande escola para todos os aprendizados que necessitamos na continuidade do nosso progresso, da nossa evolução espiritual. É preciso saber aproveitar essas oportunidades. Não baixar a cabeça, não se entregar às dificuldades, aos problemas, confiar sempre em Deus, que como Pai nunca nos abandona. Lembrar que nós temos o anjo da guarda, esse espírito superior que muito nos ama, que tem a missão de velar por nós, de nos auxiliar nesta caminhada. Portanto, não importa o que esteja acontecendo na nossa existência, precisamos continuar a nossa caminhada para frente e para o alto, porque o nosso destino é a felicidade, é a perfeição espiritual, da qual nós temos como modelo nosso querido Mestre Jesus, Jesus Cristo, o enviado de Deus para nós. E se não estamos passando por maiores dificuldades, problemas ou aflições, não nos acomodemos, porque é preciso utilizar os nossos talentos, não apenas para continuarmos o nosso progresso individual, mas para então auxiliarmos os nossos irmãos e irmãs em caminhada, porque isso é da caridade, e fora da caridade não há salvação. Então, por tudo isso, nós conseguimos observar, perceber que a Terra é a grande escola das almas que se encontram presentemente encarnadas e também desencarnadas, porque estamos nesse processo de aprendizado e vamos então crescendo cada vez mais com as oportunidades que Deus nos dá e que estão sempre de acordo com as nossas necessidades e com as nossas forças. Muito bem, vamos então à última pergunta desta edição do nosso programa. E esta vem de Florianópolis, Santa Catarina, e ela foi feita pela Rosane Costa. E é a seguinte a pergunta: diante de tantos problemas humanos, qual é a diferença entre antes e depois de Jesus? Bem, Rosane, olhando a humanidade atual, neste início de século XXI, terceiro milênio, e vendo tantas guerras civis ainda acontecendo, ameaças de guerras entre as nações, disputas de ordem comercial e econômica, crises sociais como a manutenção da injustiça e, portanto, da pobreza e da miséria, e assim por diante. Temos que colocar aqui também a devastação planetária que nós, seres humanos, estamos fazendo, desequilibrando a natureza. Sua pergunta realmente tem a ver, porque aparentemente parece que não há muita diferença entre nós, seres humanos do século XXI, e nós, seres humanos, lá do início da cristandade, na época de Jesus. Mas, na verdade, existe sim uma grande diferença. Apesar de ainda termos aqui na Terra muita violência e os chamados crimes hediondos, é fato que naquela época do Império Romano,
dominando a Palestina, o povo de Israel, onde Jesus vai se situar, nós vemos que a violência naquela época era uma violência de Estado. Ou seja, era uma violência autorizada pelo próprio Estado romano. Era considerado normal resolver disputas, diferenças, matando, apunhalando, apedrejando, enforcando, crucificando, escravizando. Isso era normal e estava na lei, ainda mais para os romanos que dominavam os outros povos e as outras nações. Isso não é mais admissível nos tempos atuais, embora ainda encontremos isoladamente situações análogas, semelhantes ao que acontecia na época de Jesus. E Jesus veio para estabelecer que estava na hora de terminar o olho por olho, dente por dente, para implantar o amai-vos uns aos outros com o perdão das ofensas. E estamos, portanto, nos trabalhando para nos melhorar e assim melhorarmos a humanidade. A lei é de progresso. Não há mais como comparar a sociedade humana atual com a sociedade humana que vivia lá na Europa, nos tempos da Idade Média, no feudalismo, no servilismo, no baixar a cabeça para os dogmas, mesmo que fossem irracionais, da Igreja Católica. E aquela época da Idade Média já era uma época também muito diferente da época do Império Romano. Então, tenhamos calma. Há uma grande diferença, porque hoje nós temos as diretrizes do Evangelho e as diretrizes da imortalidade da alma, da reencarnação e assim por diante do Espiritismo. Sigamos em frente. Nós somos os transformadores de nós mesmos e do mundo. Tenhamos consciência disso e continuemos a fazer a nossa parte para essa melhora, essa transformação de ordem moral. Bem, assim chegamos ao final das nossas perguntas e respostas, mas aguardando a sua participação. Veja aí na tela, anote os nossos canais de comunicação e envie então a sua pergunta, que teremos o maior prazer aqui de responder através então dos princípios do Espiritismo ou doutrina espírita. Não deixe de participar, estou aqui aguardando ansiosamente a sua pergunta, sua dúvida, o seu comentário. E agora, vamos então passar a palavra ao nosso querido amigo Orson Peter Carrara, que lá de Matão, no estado de São Paulo, vem aproveitando toda a tecnologia digital, online, através da internet, para realizar entrevistas com espíritas de todo este Brasil. E nós temos então selecionado aqui para o Ante os Novos Tempos alguns trechos dessas entrevistas. E hoje nós teremos aqui o comparecimento do nosso querido amigo Nelson Xavier, que vai falar sobre o conforto da imortalidade da alma. Ou seja, será que sabendo que somos imortais e que a vida continua depois da morte, isso de fato nos consola, nos conforta diante dos desafios existenciais? É o que vamos saber agora, nesta conversa entre Orson Peter Carrara e Nelson Xavier. Vamos rodar o vídeo. Conversando sobre Espiritismo. Jogo rápido. Conversa com Nelson Xavier, da cidade de Pirassununga, com o tema Conforto da Imortalidade da Alma. Nelson,
por que a imortalidade da alma significa um conforto para a vida moral de todos nós? Primeiramente, meu amigo, nós temos que entender o que seria a imortalidade e a mortalidade. Quando nós partimos do princípio que a vida se encerra após a descida do corpo ao túmulo, nós perdemos a esperança e nos entregamos ao desespero. Mas a partir do momento em que sabemos que todos nós vamos fazer essa viagem e que ela continua, o nosso olhar pode mudar. Me lembro de um conto do escritor inglês William Somerset Maugham, quando ele fala sobre o encontro com a morte. Que havia um mercador muito rico e ele mandava os seus servos irem até ao lugar de compra, trazer provisões, ia aos mercados. E ele então pede para que um dos seus servidores, determinado dia, vá buscar as provisões. De repente, o servidor volta assustado, tremendo, dizendo: mestre, agora mesmo quando eu estava no mercado, eu fui empurrado por uma mulher na multidão. Quando me virei, eu vi que era a morte que havia me empurrado. Ela olhou para mim e fez um gesto de ameaça. Ora, me empresta o seu cavalo, que eu vou cavalgar o mais rápido possível para longe dessa cidade e eu vou evitar o meu destino. Irei para Samarra e lá a morte não vai me encontrar. O mercador então emprestou e o servo saiu a galopes o mais rápido que podia. Ele então resolveu ele mesmo ir até o mercado buscar as provisões, quando ele se depara lá com a morte e foi falar com ela. E ele então disse: por que você fez um gesto de ameaça para o meu servo quando viu essa manhã? E aí ela disse algo bem interessante. Ela falou: não foi um gesto de ameaça, foi uma surpresa. Eu estava espantado em vê-lo aqui em Bagdá, porque eu tenho um encontro marcado com ele essa noite em Samarra. Então, meu amigo, como a morte é inevitável, a esperança que nos embala é de saber que após o túmulo nós continuaremos a existir. Mas mesmo assim, Nelson, muitas pessoas se abatem com a separação física do ente querido, causando dor, saudade, sofrimento intenso. Há uma receita bem apropriada, uma dica que possamos oferecer àqueles que se separam pelo fenômeno biológico natural da morte para construírem essa esperança tão necessária? Bom, o conhecimento do Espiritismo nos ajuda a entender de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Ele realmente levanta o véu, né, lançado sobre certos mistérios e nos traz a consolação, nós que nos encontramos desesperados aqui, porque mostra que na vida sempre há um objetivo útil. Se você que perdeu um ente querido, saiba que ele continua. E, estando vivo, os laços de amor estabelecerão sempre a relação e a proximidade entre vocês. Pense nele com amor, com carinho, as coisas boas que fizeram. E todo o bem que você fizer, eleve em homenagem ao ente amado. Isso o felicitará e, com certeza, aumentará os laços entre você e ele. Nelson, o correio mediúnico tem auxiliado nesse processo de consolação? Com certeza, meu amigo, o que mais temos visto são médiuns dedicados a trazer nesse correio fraterno, né, as mensagens do além. O trabalho de Chico Xavier e de outros médiuns que se dedicaram a trazer do além-túmulo informação de entes queridos, trazendo ali detalhes de coisas que só a família sabia, apelidos que só a família conhecia, nome de parentes desencarnados há muito que só os entes mais próximos sabiam. E a própria grafoscopia mostra a identificação, em muitos casos, no caso do próprio Chico, de a assinatura ser 100% idêntica. Então nós temos provas suficientes que isso é um fato, que há verdade por trás do que muitos consideram mistério. Então, o correio fraterno mostra o quanto eles nos amam, nos acompanham e sofrem conosco. Esse acompanhamento dos espíritos perante a nossa vida, a vida espiritual, há uma interação muito grande, apesar de não nos vermos fisicamente, estamos sempre ligados, estamos integrados. O Paulo de Tarso dizia, né? Nós somos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis.
mas é através dos espíritos, quando indagados por Allan Kardec, sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas, que vamos entender que eles influenciam muito mais do que nós imaginamos. Em ordem, de certa forma, eles nos comandam, né? E os nossos pensamentos se interligam constantemente através da faixa vibratória que criamos. Então, os espíritos, da mesma forma que recebem as nossas emanações, nós recebemos de volta as emanações dele. Por isso, nesse momento em que a dor e o sofrimento campeia pela Terra, é necessário elevarmos a nossa vibração, entendendo que, como espíritos imortais, estamos apenas no estágio que irá passar, outros virão. E tudo é para o crescimento da criatura. Deus não permite que as coisas aconteçam em vão. Ele não é um sádico a se divertir com o nosso sofrimento. Deus é um grande pedagogo, um educador de almas, que dá a cada um segundo as suas necessidades e merecimento, trazendo as lições à nossa vida para trazer o ser crístico, o ser divino que há dentro de cada um de nós. Como não é punição, que possamos então, como bons alunos, aproveitar as lições, estudar com afinco as matérias que a vida nos apresenta. A matéria para o espírito é da paciência, da inteligência, da caridade. Dessa forma vamos desenvolver não apenas o nosso intelecto, mas sim a nossa moralidade, que há de transformar a humanidade e fazer com que todos nós nos vejamos como irmãos, filhos do mesmo Pai, em busca do mesmo reino dos céus. Para encerrar, Nelson, que livro você indicaria para quem pretende pesquisar mais sobre a imortalidade da alma? E, ao mesmo tempo, o que você diria numa frase ou numa palavra para todos aqueles que querem conhecer, querem se consolar com essa realidade palpável da imortalidade da alma? Bom, quando nós pensamos em literatura, há uma vastidão de livros que pesquisam sobre a imortalidade da alma. Existem livros na área científica, como o caso dos fatos espíritas, que William Crookes traz à lume e mostra o método científico aplicado e mostrando a veracidade do fenômeno espírita através das materializações. Quando nós buscamos consolo, tem tanta coisa na obra de Chico Xavier, tantos livros de cartas consoladoras, mas eu acho necessário que todos nós possamos ler e compreender um pouco a doutrina através também das experiências de André Luiz. Eu indicaria um bom livro falando sobre desencarnação e a vida do lado de lá, Obreiros da Vida Eterna. Eu o considero o manual da morte e muito bom para que todos nós possamos nos preparar para a grande viagem. E a você que sofre, a você que aguarda realmente aí ouvir algo que lhe console o coração, pense em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua perfeição. Segundo Jesus, não cai uma folha de uma árvore sem que ele o queira, e que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Confiemos no Pai, confiemos então na promessa de Jesus, ele que disse que nos enviaria o Consolador, e nós o temos na doutrina espírita, a nos indicar um roteiro de felicidade, de paz, de compromisso conosco mesmo. Acredite, isso também passa. E nós, em breve tempo, estaremos unidos àqueles a quem amamos, porque o amor sempre, sempre nos unirá. Muita paz e muita luz a todos. Muito obrigado, Nelson Xavier, de Pirassununga. Jogo rápido. Um abraço a todos vocês. Bem, como vimos, nosso Nelson Xavier fez excelente abordagem a respeito da vida futura, da vida após a morte, com a imortalidade da alma. É a mensagem consoladora do Espiritismo. Nosso agradecimento à sua participação e também ao nosso Orson Peter Carrara por essa entrevista. Mas vamos seguir, porque tem muito mais aqui em Ante os Novos Tempos. Poesia Espírita.
Poesia Espírita traz hoje o poeta lusitano, nosso querido português Júlio Diniz, que é considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa. Júlio Diniz, aqui na sua última existência, foi famoso no campo da literatura, trabalhou muito, deixou várias obras publicadas. E ele sempre viveu em Portugal, ele era da cidade do Porto, tendo reencarnado em 1839 e vindo a desencarnar em 1871. E, na verdade, Júlio Diniz é um pseudônimo, porque o seu nome, na verdade, é Joaquim Guilherme Gomes Coelho. E ele trabalhou a sua vida toda ligado, então, à literatura, deixando não apenas poemas, mas também vários romances, contos, e ele foi muito aclamado em vida e é lembrado até os dias de hoje. Pois bem, o poeta, literato Júlio Diniz retorna através da psicografia do nosso querido Chico Xavier e nos brinda com 3 poemas que estão publicados no livro Parnaso de Além Túmulo, esta obra aqui maravilhosa que reúne poetas brasileiros e portugueses já desencarnados. Vamos então conhecer essas poesias do espírito Júlio Diniz através de Chico Xavier. E a primeira tem por nome O Esposo da Pobreza. Francisco de Assis, um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia. Filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida, e emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai aos céus sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições. Vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via os lírios e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham, e no entanto se agasalham, nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu, doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida. A seiva misteriosa no seio dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se o esposo da pobreza. Eis então a primeira poesia de Júlio Diniz, aqui ressaltando para nós a doce e maravilhosa figura de Francisco de Assis. Na sequência, Júlio Diniz, através das mãos do nosso Chico Xavier, nos brinda com um poema que ele intitulou simplesmente Poesia. Vamos a ele.
poesia da natureza, embalsamada de olores, ornamentada de flores, que os meus encantos resume. Poema de singeleza, esplendente e delicada, como raios de alvorada, cheia de luz e perfume. Suavidade e doçura das rosas, das margaridas, das lindas sebes floridas nos dias primaveris. Radiosidade e frescura, fragrâncias, amenidade, aromas, alacridade dos cenários pastoris. As cotovias cantando, as ovelhinhas balindo, as criancinhas sorrindo na alegria das manhãs. Jovens felizes amando, entre arroubos de ternura, cariciosa aventura, no abril das almas irmãs. Belezas de canto agreste, nas urzes da terra escura, tão cheia de desventura. Entretanto, imaginai a natureza celeste, longe da terra sombria, na glória do eterno Pai, do reino de nosso Pai. Ó terra, quanto eu quisera unir-te toda a poesia, a mesma santa harmonia que te prende à luz dos céus, nessa mesma primavera dos rutilantes espaços, em que me sinto nos braços do amor sagrado de Deus. E assim, nós tivemos a poesia espírita trazendo o poeta português Júlio Diniz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, com seus poemas publicados em Parnaso de Além-Túmulo. E agora convidamos a você para continuar conosco, porque está na hora daquela nossa reflexão à luz do Espiritismo. Está na hora do vídeo Para Viver Melhor. Sabe quando o desânimo toma conta e perdemos a vontade de trabalhar, de sair de casa, de participar de eventos e até mesmo de viver? Isso é muito perigoso, pois pode nos levar a uma depressão profunda e até mesmo ao suicídio, o que não é nada bom. Você já reparou naquela pessoa que não consegue se conformar com o jeito das outras pessoas? Que não consegue aceitar porque fulano não faz isso ou aquilo, ou desse ou daquele jeito? E então começa a reclamar de tudo e todos, carregando inconformismo para todos os lados? Uma das causas do desânimo é o inconformismo. Vacine-se contra o desânimo. Injete em você fé e esperança. Tome umas pílulas de coragem. Faça a dieta do saber viver com as diferenças. Faça uso da vitamina do amor ao próximo e não haverá espaço para o desânimo. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Estamos no ano de 2022 e este, como todos sabem, é, aqui no Brasil, um ano de eleições, um ano eleitoral, em que vamos escolher os nossos representantes, tanto no Executivo quanto no Legislativo, em várias áreas, tanto na área federal, quanto também na área estadual. E não poderia deixar de ser diferente, vem então os questionamentos a respeito da conduta do espírita neste momento político.
E qual seria a visão do Espiritismo sobre a política? Lembrando que política é ciência da administração pública. Essa é a verdadeira definição do termo política. E lembrando também que o Espiritismo tem diretrizes muito importantes para essa ciência da administração pública que não se confunde com os interesses de partidos políticos. Política partidária, política de governo é uma outra história. Mas o espírita pode participar disso? O espírita pode se filiar a um partido político e se candidatar a um cargo, seja no executivo ou no legislativo? E a resposta é sim, perfeitamente. Obviamente que, como sendo espírita, ele terá que escolher o partido que tenha um programa de governo, um programa político o mais adequado, o mais próximo dos princípios da ética, da solidariedade. Um partido que possa ter um encaminhamento um pouco mais espiritualista das suas pautas, pelo menos vinculado a pautas ligadas ao cristianismo, como nós espíritas o entendemos, sem dogmas, sem questões fechadas e indiscutíveis. Mas não resta dúvida que, como cidadão do Brasil e do mundo, o espírita pode sim participar desse processo. E caso venha a ser eleito, seja no executivo ou no legislativo, ele deverá pautar a sua conduta, deverá pautar todos os seus feitos, os seus discursos dentro da honestidade, dentro da ética e sempre pensando no bem comum. Esse tem que ser o papel do espírita numa época de eleição. Mas se não for candidato, ele vai exercer o voto, como todo cidadão brasileiro. E ele precisa ter consciência, talvez até maior do que as outras pessoas, porque o espírita sabe que a vida continua depois da morte, que todos nós respondemos perante a lei divina por aquilo que fazemos, como nos disse Jesus. A cada um é dado segundo as suas obras. Então, fazendo uma tomada de consciência, analisando com mais detalhes, mais detidamente, os diversos candidatos que se apresentam, o espírita deve então fazer a melhor escolha possível e jamais apoiar alguém que esteja na contramão do que nos solicitam os ensinos morais de Jesus, que são base do próprio Espiritismo. E aí então nós vemos que o Espiritismo pode sim modificar a atual política que se faz, não aqui apenas no nosso Brasil, mas na verdade no mundo, em todas as nações, que é uma política de interesses, que é uma política de hipocrisia, que é uma política que nem sempre leva em conta o bem comum, o bem dos cidadãos, apesar dos discursos que são feitos perante as mídias de comunicação. Porque o espírita é honesto, é verdadeiro, é ético, é solidário. E essa influência é que deve então transformar. Temos um querido amigo, companheiro do movimento espírita, do interior do estado de São Paulo, em que ele participava ativamente da vida política da sua cidade, do seu município, e chegou ao cargo de secretário municipal.
e trabalhando, ele foi surpreendido quando foi dispor de uma verba, que na verdade era federal, numa conta vinculada à sua secretaria, para realizar compras necessárias, e ele foi surpreendido pela informação do administrador público de que a verba não existia mais. Ela tinha sido utilizada para outra coisa. E ele questionou o seu amigo, o prefeito, mas aquela verba não podia ser utilizada para outra coisa, porque é uma verba vinculada a uma conta e que, por lei, só pode ser utilizada para isto. Como que você desviou a verba? E o amigo prefeito disse a ele, não, mas você não se preocupe. Isso aí nós sempre temos um jeito para dar, e daqui a alguns meses a verba retorna para a sua secretaria, para a sua pasta. Ele então olhou para o prefeito, que era o seu amigo, e disse assim, olha, você me desculpe, você sabe que eu sou espírita, que eu sou cristão, e eu lhe disse que eu não faria nada ao arrepio da lei. E, portanto, não posso compactuar com isso. Entrego, portanto, a minha renúncia neste exato momento. E ele conta que o amigo tentou persuadi-lo, mas não, de forma alguma. Eu não vou responder processo nenhum. Não vou manchar a minha consciência, porque isso é ilícito, é ilegal. E, portanto, não fico mais à frente da secretaria. E ele se retirou. Ou, como um outro amigo, também do interior do estado de São Paulo, que, representando uma empresa em concorrências públicas, foi chamado a um determinado município, onde sua empresa tinha ganho a concorrência, para que fosse feito um acordo, para que parte do material e da verba viesse por fora. E ele disse, não, de jeito nenhum. Ah, mas se vocês não fizerem o acordo, nós vamos ter que cancelar a concorrência e vamos ter que tirá-los. Então vai ter que fazer isso. Porque nós não entramos em esquemas, não fazemos acordos. Se ganhamos a concorrência, obedecemos o edital da licitação. Mas se vocês agora querem outra coisa, então nada podemos fazer. E para encerrarmos esses exemplos, ouvimos de viva voz de um prefeito, companheiro espírita de uma cidade do interior de Minas Gerais, quando ele nos disse, não é nada fácil, porque como espírita eu sou honesto e estou sofrendo uma pressão enorme de vários grupos, porque eu combato a corrupção. E a corrupção é tão grande que fizemos uma licitação para a compra de um maquinário aqui pela prefeitura, determinado fornecedor ganhou, e quando fomos assinar o contrato, ele nos chamou de lado e disse assim, senhor prefeito, só está faltando uma coisa. Eu olhei assim para ele e falei, mas o que está faltando? A sua parte. Qual é a sua porcentagem? Esse é o nível da corrupção. E claro que dissemos para ele que isso, na nossa gestão, não existia. E ele ficou surpreso e nos disse, olha, para mim isso é uma grande surpresa, porque há anos que eu trabalho como fornecedor de prefeituras. O senhor é o primeiro prefeito em anos que não me pede nada por fora e que, aliás, se recusa a receber qualquer coisa por fora. Estou pasmo, nunca tinha visto isso. Essa é a ação do verdadeiro espírita, mas que tem que estar pronto, tem que estar preparado contra essas pressões do materialismo, do egoísmo, da hipocrisia que ainda imperam no meio político, tanto no executivo quanto no legislativo aqui do nosso querido Brasil. Nós estamos aqui para
transformar. Portanto, o espírita pode sim participar da vida política da nossa nação, mas jamais esquecendo as diretrizes do Espiritismo e do Evangelho, que devem sempre nos nortear em qualquer situação. E tenhamos então certeza que assim agindo, nós vamos transformar a política do nosso Brasil. Bem, chegamos ao final de Ante os Novos Tempos, agradecendo pela sua companhia e desejando que Jesus, nosso Mestre, a todos nos abençoe. E lembrando sempre de agradecermos a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade reencarnatória rumo à nossa perfeição. Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.